בילד טוב ירושלים, או מפילל וממנהל. ותורה אורה כזו יש לנו, וגם הגדה ומגילה, ואלוקים אחד שלנו, וכל חתן וכל כלה. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. לנו יש חי הרמים 200, במרחו רגלי המבשר, וגם מלאך מן השמיים, שאת נפשנו הוא שומר. וחסים בעיר הזו יש לנו, וגם חיילות וגם פרחים, והברכות כולן שלנו, והבשורות והשבחים. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. והעמק הוא כפתור בפרח, וההר הוא פרח וכפתור, והצפון שלגים בקרח, והדרום זהב טהור. כל הפרדסים נותנים כאן ריח, והשקדיות כולן פורחות, השמש כאן תמיד זורח, ויש דמעות ויש שמחות. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. גם לפרחחים אשר ענפה לבנה תפרוס בר כנפיים, והשמש תזרח בתוכן. עוד תראה, תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה. Ele pode ser lembrado como um amazônida. Ele pode ser lembrado como um visionário. Pode ser lembrado como professor, mas pode ser lembrado principalmente pela sua contribuição literária para a Amazônia e para o Brasil. Esta semana, Documentos da Amazônia traz para você a história do professor Samuel Benchimol. Um momento especial de uma família, de uma empresa e principalmente a visão de um homem que pensou a Amazônia para o futuro. Documentos da Amazônia traz para você a história do professor Samuel Benchimol. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. Vim de uma família que o meu pai era Israel Benchimol e Nina Siqueira Benchimol. Logo após o casamento deles, em 1919, foram para o Seringal, no interior de Porto Velho, que naquele tempo era território federal do Guaporé. Lá viveram muitos anos, mas quando a minha mãe engravidava, ela com 19 anos vinha para Manaus para ter o filho aqui. Nasceu o primeiro filho, Israel, e voltaram para o Seringal. No segundo filho, Rafael, eles não tiveram condições de chegar até Manaus. Então, o meu segundo irmão nasceu no Seringal, com muita dificuldade. A minha mãe passou, quase morre, mas conseguiu sobreviver. Aí, esse Seringal era em Fortaleza do Abunã, no interior do Guaporé.
Quando nasceu Samuel, o terceiro filho, o meu pai já tinha melhorado um pouco de situação e vieram para Manaus. O Samuel nasceu na Quintino Bocaiúva, na casa da minha avó. Aí voltaram para o Seringal de novo. Aí a minha mãe tornou a engravidar da Robine. Veio para Manaus, teve a Amana aqui em Manaus. Quando chegou a minha vez, a minha mãe disse que não tinha condições de voltar. Então teve lá. Mas nessa altura, meu pai e minha mãe moravam num seringal do lado da Bolívia. E a minha mãe não queria ter filho na Bolívia. Então pediu que o meu pai construísse uma casa do lado do Brasil, que deu ao meu pai o título de cidadão brasileiro de grande projeção pelo Marechal Rondon. Aí eu nasci lá com muita dificuldade. A casa, o chão era de barro. Quando, na hora da minha mãe ter filho, teve que chamar uma parteira do lado da Bolívia, porque do lado do Brasil não tinha nenhum vizinho. Nessa altura, meus irmãos maiores, Israel, Rafael e Samuel, já estavam em idade escolar. Aí minha mãe disse: eu não vou ter filhos seringueiro, meus filhos vão ser doutores. E levou-os para Belém do Pará. E o Samuel sempre se destacou muito como um menino muito inteligente. E a professora mandou chamar a minha avó e a minha mãe no seringal, né? E quando a professora disse: esse menino tem que pular de ano, porque ele é muito inteligente. Eles viveram na casa da minha avó, e o meu tio José Rafael Siqueira é que financiava a escola deles. Até que um dia minha mãe disse para o meu pai, meu pai estava muito doente, e ela disse: agora eu vou me embora. Se tu gostares de mim, tu vais atrás de mim, vai para Belém. Eu vou ver meus filhos. Ela passou 4 anos sem saber notícia nenhuma dos filhos. Meu avô morreu, ela não sabia. Naquele tempo não tinha celular, né? Ele veio atrás. Ele terminou o contrato dele com o patrão dele. Chegou em Belém, meu pai não conseguiu emprego. Meu pai era contador, mas não tinha diploma. Sabia muito bem fazer contabilidade, mas não tinha diploma. Então não conseguiu. Aí ele veio a Manaus, chegou em Manaus, ele conseguiu várias empresas. Felipe Dal, e umas outras empresas, Tadros e companhia, e ele pegou esses empregos e chamou minha mãe. E nós voltamos para Manaus com a graça de Deus. E aqui estamos até hoje. A nossa família era muito estável, e tanto assim que vivemos numa única casa, na rua 10 de julho, 688, durante toda a nossa vida. E lá tivemos os mesmos vizinhos, e lá vimos a cidade crescer de uma população de pouco mais de 150 mil habitantes para a metrópole que é hoje. Foi uma infância, no meu caso, sempre, como eu falei, marcada pela obsessão de estudar. Esse sempre foi o tom principal de adquirir conhecimento, sempre a noção de que apenas a informação e o conhecimento pode produzir pessoas melhores e pode assegurar que nós mantenhamos a nossa riqueza, por assim dizer. Então, muito mais ênfase na riqueza humana do que propriamente na riqueza material. E esse foi sempre um tom. Eu me diverti, brinquei muito, mas estudei muito mais do que brinquei na minha infância, e não acho que perdi nada por isso, pelo contrário. A minha lembrança é uma lembrança feliz desse período, como eu falei, de uma família estável, equilibrada, e que a gente teve a tranquilidade para viver
naquela Manaus, que era uma Manaus pacata naquela época, muito antes de surgirem as grandes oportunidades da Zona Franca, que veio só a partir de 1967, e com isso beneficiou todas as nossas organizações, não só porque tínhamos também alguns interesses em imóveis, etc., mas também porque criou oportunidades grandes de crescimento para a Bemol e para a Afogás. As empresas já existiam naquela época, mas certamente a Zona Franca de Manaus foi a grande alavanca que permitiu uma nova etapa de crescimento das organizações. Lembranças da Manaus que acolheu a família Benchimol. Uma infância de poucos recursos não apagou o sonho de Samuel de se tornar doutor. O Samuel sempre se destacou. Ele era um menino tão inteligente que ele fez numa caixinha de fósforo uma placa de chumbo e escreveu Doutor Samuel Benchimol e grudou na placa, na porta do quarto dele. Ele tinha intenção de ser doutor. Minha mãe dizia para ele, meu filho vai comprar pão. Ela falou, não, eu mesmo não. Mande esses meninos aí que eu tenho que estudar. Ele com 19 anos, ele ganhou um prêmio. Ele escreveu o primeiro livro dele que deu a ele o primeiro sucesso, Cearense na Amazônia. Graças ao professor Aguilera Bittencourt, que orientou e fez dele um apaixonado pela Amazônia. Apesar do meu pai ter transmitido a ele todo esse entusiasmo sobre a Amazônia, porque o Samuel sempre foi muito curioso. Ele queria saber como era a vida no interior, como que nós passamos as necessidades lá, porque ele foi alfabetizado no interior. A minha mãe mandou buscar minha tia Anitta, e ela ensinou o Israel, o Rafael e o Samuel a lerem lá em Porto Velho. Aí o Samuel nós viemos para Manaus, foram para as faculdades, o Israel é farmacêutico de nível superior, naquele tempo tinha farmácia, escola de farmácia. O Samuel foi estudar Direito na Faculdade de Direito, que era a melhor de todas, uma das primeiras universidades do Brasil. O Samuel, ele foi, depois que se formou em bacharel em Direito, ele foi para os Estados Unidos e fez uma prova, e ele foi por uma fundação, Fulbright. Aí estudou lá o doutorado dele, o mestrado, e veio já muito preparado. A Bemol foi fundada em 1942, nos idos da Segunda Guerra Mundial, portanto em períodos muito difíceis, pelo meu pai Samuel, pelo seu irmão Israel Benchimol. Logo após o irmão Israel ter perdido o emprego numa farmácia e o meu avô ter idealizado a formação de uma nova empresa, tendo os dois como sócios. Eles começaram assim com uma empresa de representações, em que vendiam na praça local, inicialmente medicamentos, mas depois outros implementos. Foram representantes de cimento, foram representantes de pneus, foram representantes de fogões, até que posteriormente iniciaram a atividade de varejo, construindo uma loja para revenda de eletrodomésticos, imóveis, etc. Foram períodos inicialmente muito difíceis, e entre a construção da primeira loja e a construção da segunda loja passaram-se mais de 20 anos, até que efetivamente a empresa pudesse se capitalizar e crescer. Durante todo esse período, é importante notar que os sócios sempre tiveram uma profunda dedicação para a organização, tendo reinvestido continuamente
todos os rendimentos, todos os lucros que obtiveram nesse período. Portanto, foi assim um período de muita concentração, de muita dedicação, paralelamente a outras atividades que eles tinham durante esse período também. Foi quando foi criado a Bemol. Meu pai, num dia 13 de agosto, que meu irmão Israel não quis mais ser funcionário da farmácia moderna, que era uma sociedade com os parentes da minha mãe, os primos da minha mãe. E o Israel chegou muito triste em casa e disse: papai, eu não quero mais ficar. Aí papai disse: tudo bem, não tem problema. Meu pai, me lembro muito bem, eu tinha 12 aninhos, e foi para a sala e escreveu o primeiro contrato social de Benchimol, Irmão e Companhia Limitada. Trabalho no Grupo Fogares Bemol há exatamente 51 anos e uns 6 meses. A nossa passagem por essa empresa, realmente teve dificuldades, lógico, né? Tivemos, e essas dificuldades, elas foram superadas por muito trabalho, de todos, né? E começando pelos fundadores, né? Dr. Samuel, que foi realmente, para mim, o iniciador, mas um iniciador diferente, né? O iniciador de tudo isso, a inteligência. E sempre essa inteligência que ele usava, pensando sempre no futuro, né? Não era um futuro de 1 ano, 2 anos, não. Era muito na frente, né? E esse muito na frente, não, tenho certeza, é que nós chegamos hoje. Eu vim de Coari em 1967. Aqui chegando, eu tive algumas dificuldades de encontrar emprego. E onde encontrei esse emprego, o primeiro e único emprego, foi na Bemol. Comecei a trabalhar no dia 29 de dezembro, né, fui contratado pelo Dr. Saul. Iniciei na função de boy. Primeiros relacionamentos com o Dr. Samuel demoraram um pouco, porque era um boy que trabalhava no andar de baixo e o Dr. Samuel trabalhava no andar de cima. O seu Samuel me ensinou, me incentivou a estudar. Eu parei no tempo, mas ele me incentivou. Tudo isso porque eu dirigia para ele, então nós ligávamos o rádio num programa cultural local e isso fazia perguntinha e eu ia respondendo. Às vezes eu respondia errado e ele me corrigia. Uma certa vez ele falou: Raimundo, você precisa voltar a sair da caverna, você precisa estudar. Eu disse: professor, mas eu já estou velho. Ele disse: olhe para mim. Você acha que você está velho? Eu disse: não, mas o senhor tem uma cabeça. Eu disse: não, mas você precisa sair da toca, volte a estudar. E nisso ele me falou assim: pegue meus jornais e revistas, leve para sua casa para você ler. Ocupe a sua mente, saia dessa caverna, como sempre ele falava. Eu disse: tá bom, professor, eu vou lhe prometer que a partir de agora eu vou me dedicar a ler e tudo. Eu disse: tá bom, faça isso que você vai ganhar muito, você vai ver. Aí tá bom, eu comecei a ler. Eu sei que no final de semana o seu Samuel me trouxe 2 livros. Disse: isso aqui é para você passar o seu final de semana. Eu disse: tá bom, e quando for terça-feira você vai me dizer o que você encontrou aí nesse livro. Aí eu lendo um livro, Os Judeus na Amazônia, isso aí me interessou, porque o judeu, nós temos como exemplo no Brasil o cearense, que é uma pessoa batalhador, trabalha que nem o judeu. O judeu é um exemplo de pessoas que vencem na vida, são organizados, são as pessoas éticas. Então o seu Samuel me ensinou isso. Trabalho na Bemol há mais ou menos 45 anos e durante uns 35 anos trabalhei diretamente com o senhor Samuel Benchimol
Um chefe maravilhoso, muito bom de coração, sensível. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu fiz uma entrevista rapidamente com ele. Na ocasião, ele falou que eu seria a secretária dele. E acredito eu que fui a primeira e única diretamente ligada a ele, como secretária, sempre pelo horário. Tanto é que ele era uma das primeiras pessoas a chegar e um dos últimos a sair. A inauguração da primeira loja Bemol foi o início de uma trajetória de sucesso e dedicação ao trabalho. Samuel Benchimol foi um homem multifacetado, se destacando como empresário, escritor e professor. Ele trabalhava na refinaria, ajudou a fundar e trabalhar no BEA, antigo Banco do Estado do Amazonas, fundou o Bemol, fundou Fogás, sempre trabalhou no Comitê Israelita, além de vários outros trabalhos, sempre foi professor, sempre foi escritor. Ele sempre se orgulhava da qualidade das coisas que ele fazia. E veja, você iniciar uma empresa como a Bemol numa vida, é o trabalho de uma vida inteira. Mas ele não fez só isso, ele começou outra também. Começou a Fogás, uma outra empresa de grande porte. Isso já seria suficiente para uma vida inteira, mas não foi para ele. Ele fundou o grupo Bemol Fogás e levou avante por todos esses anos, brilhantemente, até a entrada do Jaime e do meu esposo para ajudá-lo. Ele também tinha a menina dos olhos dele, era a exportação de produtos regionais. Isso ele trabalhou até a semana da morte dele. Ele exportava pau rosa, andiroba, copaíba, como bom amazônida que ele era. Ele realmente fez isso até as suas últimas forças. O meu pai foi também uma pessoa diferente como empresário. Ele tinha muita alegria em pagar corretamente os seus impostos. E esse é um dos valores importantes. Por trás disso está o princípio da integridade, que nos ajudou enormemente a empresa a chegar até onde ela chegou hoje, uma posição de destaque e de liderança regional no mercado local. Também meu pai sempre comenta que ele era a única pessoa, a primeira pessoa que ele conheceu que gostava de pagar impostos. Quando chegava um boleto de imposto, ele pagava com prazer. Então, isso mostra o nível de preocupação com a ética e a paixão por estar contribuindo com os impostos. Como patrão, eu não posso nunca dizer nada, nunca. Eu aqui dentro, depois dos meus 13 anos, quando eu iniciei, foi duro para todos nós, mas todos nós vencemos. E ele deixava uma visão para nós, funcionários, que nós tínhamos que sempre estar melhorando, Sempre. Você nunca poderia parar, olhar para o lado e achar que estava bom. E isso também foi uma coisa que me incentivou muito a minha família, Onde eu procurei direcionar todo o meu trabalho, a minha ajuda para os meus filhos, para a minha família, que precisavam também mudar a minha família, Porque eu vim de uma pobreza, eu vim do nada, Vim do interior e essa visão que ele dava, esse horizonte que a gente tinha, eu mudei toda a minha família, Formei todos meus filhos, hoje estão aí todos independentes, tocando suas vidas, por essa visão,
né? Porque foi o único local, foi o único porto que eu cheguei e fiquei até hoje. E digo sinceramente, com o maior prazer que eu tenho de estar aqui, o maior prazer que eu tive em toda a minha vida de participar da empresa, da família. Ao longo desse processo foi-se criando algumas novas lojas, mas mais importante do que a criação de novas lojas foi sempre o fato de que nós crescemos para os lados. As lojas se ampliavam de tamanho muito mais do que elas cresciam em número. Isso acabou provando ser uma estratégia correta, em que nós tínhamos um número pequeno de grandes lojas, ao invés de um número grande de pequenas lojas nesse processo. E esse é um modelo que nós preservamos até hoje e que acabou permitindo que a empresa se concentrasse, como eu falei, em lojas grandes, em lojas confortáveis, em lojas que eventualmente conquistaram um grande número de consumidores aqui na nossa região. Portanto, essa trajetória de crescimento ao longo desses anos foi sempre, como eu falei, uma trajetória que teve por base princípios importantes. É também relevante notar que algumas pessoas acompanharam a organização durante muitos anos. Funcionários leais foram também a base da construção da Bemol durante tantos anos e ajudaram a trazer a empresa. Uma característica que nós preservamos até hoje. Grande número de funcionários com um tempo grande de empresa, um tempo grande de comprometimento com a organização nesse processo. Eu, quando criança, era a sua secretária. Dentro de casa, eu sabia todos os livros da biblioteca e ele sempre dizia: Norinha, pega o livro tal, do Samuelson, do Keynes, coisa, e eu sabia tudo. Todos os livros, e sempre trazia, e isso me fez um pouco participar da criatividade dele escrevendo. Eu vivi muito com ele essa parte. Samuel Benchimol pautou o sucesso na união da família e na honestidade. Retratou a Amazônia e suas peculiaridades em mais de 110 publicações, entre livros e artigos. Mudando um pouco agora para essa produção intelectual, uma das coisas extraordinárias que eu realmente acredito que o meu pai realizou foi essa conciliação entre a atividade acadêmica e a atividade de empresário. É muito raro esse talento de conseguir unir essas duas coisas, de trabalhar simultaneamente nessas duas áreas. Ele foi professor durante mais de 50 anos na Universidade Federal do Amazonas, foi contemplado inclusive com o título de professor emérito, foi autor de mais de 110 artigos e livros, todos eles tendo a Amazônia como seu foco principal. Foi também líder da comunidade judaica durante mais de 30 anos. Portanto, ele conseguiu conciliar múltiplas atividades e ter sucesso nessas múltiplas atividades. Isso serviu como uma enorme fonte de inspiração para toda a família. Como escritor, com mais de 100 obras publicadas, entre livros, trabalhos, artigos, conferências. Ele era sempre muito bem requisitado pelo Exército, para Petrobras, para dar palestras sobre a região amazônica. E ele era uma pessoa que tinha uma fluência e uma clareza para escrever que era muito interessante. Como leitor, ele lia tudo, desde bula de remédio, que ele gostava, e tudo
todos os livros, todos os jornais, revistas. Ele era uma pessoa muito admirável. Os livros que ele escreveu durante mais ou menos quase 100 livros ou mais, eu não me recordo. Mas foi mais ou menos mais de 100 livros, 103, 110 livros. Eu lembro muito bem, no tempo que ele estava escrevendo Amazônia, um pouco antes e além depois, aquele que é desse tamaninho, não sei quantas páginas foram. Então era na máquina de escrever. Eu levava a máquina de escrever final de semana, ele fazia com que eu levasse a máquina de escrever lá para minha casa. E na segunda-feira ele fazia com que eu mostrasse o que eu tinha produzido. Era uma agonia, gente. Eu não podia nem tomar minha cervejinha. Mas conseguimos superar. Quando chegou na época de fazer a revisão, ele queria que eu datilografasse novamente os livros dele. Foi quando eu falei, professor, eu não tenho mais condição. Eu estou com o clima, com a cabeça a 1000 por hora. Então eu não tenho mais condição. Então, muito bem. Bem, depois começou a vir a informática. Ele me fez com que eu aprendesse na marra a digitar. Ele talvez foi o principal responsável pelo crescimento do nome da família na região. E nós nos sentimos também muito felizes por ser parte desse legado e por estarmos tendo a oportunidade, de alguma forma, contribuir para a continuidade desse processo. Mas, efetivamente, eu acredito que essa combinação de produção acadêmica com atividade empresarial de sucesso é rara no Brasil e no mundo. O professor José Mindley, por exemplo, é um outro exemplo que teve uma atividade grande na indústria automobilística e também na área intelectual. Mas são poucas pessoas que conseguem conciliar essas duas coisas e fazê-lo com tanta alegria como ele fazia durante toda a sua vida. Principais contribuições que o meu avô deixou de legado para a família e, consequentemente, para os seus netos, para os seus 4 netos. Eu enumero aqui os principais legados para mim. São a paixão pelo estudo. Por causa dessa paixão pelo estudo, ele conseguiu que os seus 4 netos fossem estudar fora nos Estados Unidos. Volto com uma formação, com uma outra imagem, com uma visão do mundo, a qual ele sempre quis que seus filhos e netos tivessem. Também digo que um grande exemplo que ele nos deu foi o exemplo da ética. Todos os seus atos, isso é relatado sempre pelos meus tios, pelo meu pai. Em toda a ação dele, ele tentava ser o mais justo possível, tentava sempre ver os dois lados da moeda e tomar a decisão que ele acreditava ser mais justa, mais ética. A Bemol foi sempre uma empresa construída sobre valores muito fortes, que nós recebemos como legado dessa geração de fundadores e que preservamos até hoje. Uma empresa que hoje já completa este ano 67 anos de fundação e que se mantém jovem, graças a esses princípios de integridade, ao princípio de respeito, ao princípio de estar continuamente melhorando as suas atividades. Como professor, ele foi professor da Faculdade de Direito, da Faculdade de Economia, da Escola de Enfermagem, e sempre gostava de estar em contato com jovens, que isso sempre levava ele a se rejuvenescer. Era amigo dos seus alunos e todos os alunos gostavam muito dele. Tinha um dom de ensinar e os alunos gostavam de ouvi-lo, que ele tinha uma clareza de ideias. Tanto que ele sempre dizia que se ele pudesse ganhar a vida dignamente como professor, ele nunca teria se lançado como empresário. Mas os tempos eram difíceis para os professores. Tanto
que ele fez questão que eu e o Jaime, meu irmão, fôssemos seus alunos, apesar de minha formação ser da área de exatas, engenheira civil. Ele pediu para eu fazer a matéria dele, optativa, na Faculdade de Direito, Economia Política, para ter uma visão mais completa de todas as matérias da vida. Ele, com o tempo, a Faculdade de Direito criou uma matéria especial para ele como professor, a matéria Introdução à Amazônia, que eram com os seus livros, as suas apostilas, e ele tinha um prazer imenso de dar toda a vida, por 50 e poucos anos, depois foi professor emérito da universidade, e eu acho que ele fez muito bem o papel dele de professor. Ele foi um grande professor, por 50 anos deu aula na Universidade Federal e adorava dar aula. Me levou várias vezes para a aula dele de manhã cedo, era 7 horas da manhã de sexta-feira. Grande parte dos alunos chegavam lá cansados, mas todos assistiam e todos interessados sempre no tema Introdução da Amazônia. Que ele era o único que dava essa matéria, era a única pessoa que tinha o volume de conhecimento em tantas áreas, desde antropologia, a logística, a natureza, a economia do Estado. Era a única pessoa que podia dar essa aula. Da minha formação no bacharelado de Direito, o Dr. Samuel se transformou também no meu professor. Ele era meu patrão e foi meu professor na cadeira de Introdução à Amazônia. E para mim foi mais uma etapa de minha vida em ter tido um patrão com o conhecimento, com a preparação e com a competência administrativa para levar avante as empresas que outrora haviam sido fundadas por ele e pelos seus irmãos, e ter tido o privilégio de tê-lo como meu professor na Faculdade de Direito. Mais do que ensinar matérias na faculdade, Samuel Benchimol nos deixou lições de vida. O amor pela Amazônia foi marcante na vida de Samuel Benchimol e sua família. Meu avô, ele tinha um número de interesses muito amplo. Claro, a paixão principal sempre foi a Amazônia, mas a Amazônia ela tem aspectos diversos. Desde, por exemplo, eu lembro uma época que ele estava focado na questão de transporte na Amazônia. Então ele buscava todas as tabelas de rios e todos os barcos que subiam, que desciam, todo o volume transportado. Depois teve outra época quando ele estava muito preocupado com a questão ambiental. Quando ele escreveu o Zênite Ecológico, ele estava preocupado com a questão ambiental e como ela interagia com a questão social. Além disso, por exemplo, hoje, quando o próprio governo precisa saber dados estatísticos, saber como foi a exportação do Amazonas, comparar a sua exportação, comparar as importações com o que acontecia nos anos 90, a principal fonte são os livros dele. Ele fez compilações, ele fazia compilações anuais, juntava todos os dados. E hoje, 2008, no governo, com um staff de 200 pessoas trabalhando, ainda assim a gente tem muita dificuldade de juntar todas as informações, aquilo que na época ele fazia, claro, com muita vontade, com muito empenho, só ele aqui e a TEI, ligando para a IBGE e para todas as organizações, para Superintendência de Agropecuária, para todos os lados,
Eu acompanhei ele em algumas dessas visitas, onde ele ia, conversava, buscava o máximo de informações possível. Na época, muito pouca informação digital, então era tudo no papel. Ele anotava cada um dos dados e, pior, ele lembrava dos dados. E aí também uma grande fonte de angústia, ele nos contava os dados e esperava que nós soubéssemos todos eles. Nunca seria possível para nós, ainda crianças ou jovens, lembrar de tantas informações e entender o contexto de todas elas. Ele guardava tudo na cabeça, ele sabia quanto é que foi de exportação de Cupuaçu e Copaíba em 96 e o que mudou em 97. Era uma mente prodigiosa e com, claro, vários interesses, mas uma paixão. Essa foi também uma história de crescimento, mas em ambas as empresas nós sempre tivemos uma vocação amazônica, por assim dizer. As nossas atividades empresariais sempre se concentraram nessa região da Amazônia, até pela própria paixão do meu pai pela região, pela forma como ele sempre devotou a sua vida inteira, tanto na parte empresarial, como também na sua produção intelectual, no seu estudo, nos livros que produziu e nas obras que fez, sempre foram destinados à Amazônia. Então, ele era um homem que teve praticamente um tema só na sua vida, que foi a Amazônia, tanto na área empresarial, como também na área intelectual. Ele era um amazônida de mão cheia. Ele se preocupava muito com a relação do caboclo com a floresta. Como o caboclo ia viver, mas tirando proveito da floresta sem desmatá-la, sem quebrar o vínculo da floresta com o caboclo. O caboclo tinha que poder tirar o seu sustento, fazendo disso tudo como se fosse um guarda florestal. Hoje, esses créditos de carbono, essas coisas, ele foi um visionário, porque ele foi a primeira pessoa que criou até a hipótese de se fazer um imposto para os países mais adiantados do primeiro mundo pagassem para que a floresta fosse mantida pelo caboclo. Um outro aspecto que eu digo ser muito importante é a paixão dele pela Amazônia. A Amazônia é nossa casa há 4 gerações, 4, 5 gerações já, e ele nos ensinou, a gostar desse local. Ele nos ensinou, escreveu sobre a cultura indígena, sobre a relação do imigrante com a cultura local. Então, você conhecer bem a sua casa, conhecer bem a sua região, foi um grande legado do meu avô. Como líder comunitário, ele foi presidente do Comitê Israelita do Amazonas por mais de 30 anos, inaugurou a sinagoga de Manaus e comprou a sede da Hebraica, que eu e meu esposo viemos a nos tornar os primeiros presidentes, e depois nos incentivou muito a continuar essa parte voluntária na comunidade, que inclusive até hoje ainda continua o presidente. Além disso, também presidente do Comitê Israelita, pelo menos por toda a minha infância, eu lembro dele liderando a nossa comunidade. Pesquisador, eu não sei se eu estou esquecendo alguma das coisas que ele fazia, foram tantas, e hoje quando a gente tenta replicar um pouco, a gente começa a entender a dificuldade. Por exemplo, na gestão do Jaime, filho dele, no Comitê Israelita, eu me voluntariei a trabalhar como tesoureiro da comunidade. E só isso eu sei que consome muito tempo para você fazer bem feito. Ele fez bem feito a vida toda. Comitê, empresas, escritor, pesquisador, várias frentes que eu até hoje não consigo bem entender como é que ele fazia. E fez tão bem, tanto que criou uma enorme reputação em todas elas. 2 empresas de imenso sucesso. Ele foi professor e recebeu méritos toda a sua vida por ser professor, acabou como um professor emérito.
Hoje, os prédios da faculdade da UEA têm o nome dele. Também, como pesquisador, é lembrado e é lido por gestores, por todos os que estão hoje envolvidos com o futuro da Amazônia. É realmente um legado impressionante. A lembrança que eu tenho do meu pai, desde pequeno e até já trabalhando nas organizações, era sempre de alguém que estava lendo alguma coisa. Ou lendo um livro, ou lendo uma revista, ou lendo um jornal. Ele era absolutamente curioso em adquirir novas informações e também em transmitir essas informações aos seus descendentes, em transmitir essas informações aos seus funcionários, colaboradores e aos seus alunos, né? E isso marcou a organização. Na nossa empresa, nós continuamos com esse legado de ser uma empresa que realiza atividades, mas que também estuda. É uma empresa empresarial e, ao mesmo tempo, uma empresa intelectual, graças a essa marca registrada dele, que imprimiu logo desde o início na nossa atividade. Por ser assim, ele também sempre foi quase que obcecado com a necessidade da continuidade. A continuidade é uma forma de preservação. E Peter Drucker dizia que o verdadeiro teste da administração é a continuidade. Nós só sabemos se efetivamente o nosso trabalho foi bem feito quando nós não mais estamos presentes, né? E nesse sentido, acho também que ele deve estar feliz porque as empresas continuaram o seu trabalho e prosperaram também durante a sua vida e após ele ter nos deixado também. Portanto, e agora temos a segunda geração e já uma terceira geração que já atua na organização e que também promete preservar esse bonito legado de valores e de princípios que são a base da sustentação da nossa atividade. Ele era um homem fantástico, muito carinhoso, leal, franco e com bom humor. A nossa família era muito unida e meu pai e a minha mãe se completavam. Na nossa educação, a minha mãe foi responsável pela parte formal do dia a dia e ele completava com a parte intelectual. Ele tinha uma memória fantástica e uma capacidade de analisar fatos e números com muita clareza. E ele sempre, na nossa casa, nos conduzia muito para ler e estudar. Isso era a parte básica da nossa vida. Nós gostávamos muito de viajar. Ele nos levava sempre uma vez para o Brasil, uma vez para o exterior. Uma das suas metas era que nós falássemos inglês bem, porque ele sabia que o futuro estava incluído nessa parte, de você poder se comunicar em uma outra língua. E também a cultura. Nós íamos pela Europa, volta ao mundo, que fizemos com ele, e ele sempre, antes de chegar nos lugares, nos reunia, nos dava uma aula, nós sabíamos o que a gente ia ver no outro dia, no outro país, os museus, sempre estava atualizado e de bem com a vida. Ele era um viajante apaixonado e uma excelente companhia de viagem para nós. Então o choque para mim foi um choque muito grande quando do falecimento do professor, da doença dele e logo em seguida, 2, 3 anos depois, o falecimento dele. Me doeu muito. Até hoje eu sinto falta do professor Samuel do Benchimol e do senhor Samuel Benchimol, meu patrão. Porque praticamente foi o primeiro e o único patrão que eu tive na minha vida. E eu acho que isso foi uma bênção, porque eu até hoje guardo o que ele me ensinou, me proporcionou, dando exemplo de honestidade, de perseverança, de responsabilidade. E graças a Deus para mim foi muito bom ter convivido com o professor Samuel Benchimol e com o senhor Samuel Benchimol. Você gostou?
nós também. Valeu a pena contar a história do professor Samuel Benchimol. No próximo programa, poderemos contar uma nova história. Você quer falar conosco? É muito fácil. Aqui o nosso endereço eletrônico: www.documentosdamazônia.com.br. Até o próximo programa, como Deus haverá de permitir.